Glória a Deus, aleluia. Eu não sabia que eu ia pregar hoje aqui, né? Porque o pastor Luiz falou para me pregar lá na rua hoje. Assim, do Pai. A palavra do Senhor que fica em Mateus, capítulo 14 e versículo 13. Aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, um barco para um lugar de deserto, e apartando e sabendo o povo, e seguiu a pé, desde a cidade. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, e curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: no lugar deserto é a hora e já avançada. Despede a multidão para que vá pela aldeia e compre comida para si. E Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão dali e vou de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, e tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguindo os olhos ao céu, e os abençoou, e partiu os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e saciaram. E se levantaram 2 pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comiam foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ele diz aqui nessa tarde, né? Jesus, ele ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, né, para um lugar deserto, apartando-se, sabendo o povo. E ali ele saiu para aquele lugar deserto, um lugar que ele ia saindo para descansar. E o único lugar que ele achou foi o deserto para ele ir. Mas só que ali o povo ficaram sabendo para onde Jesus ia. O povo já ficaram sabendo para onde ele ia. Aí disse: não, nós vamos, nem que seja a pé. Você vê, né, a fé daquele povo. E ali Jesus, ele pegou o barquinho e saiu. Mas quando Jesus chegou lá, o povo já estava tudo lá esperando ele. Tudo lá. Aí ele diz aqui: seguiu a pé dentro da cidade. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuindo e de íntima compaixão para com ele, e curou os seus enfermos. E ali Jesus, ele viu aquela grande multidão, foi lá e curou aquelas enfermidades, né, daquele povo. E aqui ele diz: e sendo chegado, pois à tarde, os seus discípulos se aproximou dele, e dizendo: no lugar deserto é a hora já avançada, despede a multidão. E ali os discípulos falaram para o Senhor, a Jesus, e disse: já é tarde, né? Já está ficando muito tarde, está avançada o tempo, a hora. E despede a multidão, né? Para que eles vá pela aldeia e comprem comida para si. E ali já estava a hora avançada, eles pediram, os discípulos pediram que Jesus dispensasse aquele povo para que eles fossem naquela cidade ainda comprar comida para eles comer. Porque eles já tinham passado o dia inteiro sem se alimentar, sem comer. E aqui o Senhor, ele diz
Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão dali e vou de comer. Não é lícito que eles vão até essa hora sem comer. Então ele lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então eles respondeu para o Senhor, né? Porque ali naquele lugar só tinha 5 pães e 2 peixes para aquela multidão se alimentar. Então os discípulos estavam achando muito pouco aqueles peixes e os pães para aquela multidão. E Jesus disse aqui, e ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, e tomou os 5 pães e 2 peixes, e ergueu os olhos ao céu, e abençoou, e partindo o pão, deu aos seus discípulos. Você vê, Jesus ele foi e falou que aquela multidão sentasse, né, ali, e que Jesus ia multiplicar aquele alimento, né? Pegou os 2 pães e 5 pão e 2 peixes. E erguindo os olhos ao céu, abençoou, e partindo o pão, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram, todos saciaram-se, e levantaram os de pedaços que subejava. Então sobrava aqueles pedaços, então sobraram muitos pedaços. Aquele povo comeram, que se alimentaram, ainda sobrava aqueles pães e os peixes, né? E aqui ele diz: e levantaram os pedaços que subejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, e além das mulheres e as crianças. Você vê aqui, meu irmão, quanto Deus ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. E ali ainda sobrou mais 5 cestos de resto de comida que sobrou, de pão, né, de peixe. Então você vê a multiplicação que Deus ele faz. Irmã, quando eu leio essa palavra aqui do Senhor, eu fico imaginando o que Deus ele já fez. Ele fez aqui para nós. A irmã Cristiana está de testemunha aí. E essa multiplicação dos pães e dos peixinhos, irmã, não foi que nem os discípulos, aquela multidão que foi atrás de Jesus. Então foi quase a mesma coisa. Quando nós estávamos aqui no quartinho, né, irmã Cristiana? Não, ali do outro lado, ali vizinho. Nós fizemos ali, abrimos, né, o lugar ali para nós fazer a festa, para receber muita gente. E nós alugamos ali, falamos com o rapaz, ele cedeu para nós aquele espaço para poder as pessoas se alimentar lá, né, comer lá, beber, porque era só um quartinho pequenininho, ainda estava em construção. E ali o pastor Siloé, ele ajeitou esse povo que vinha lá do Maranhão. Eles vieram uma caravana e vinha um ônibus com mais de 100 pessoas. Fora os carros pequenos, fora os outros transportes que vinham com muita gente, com muitas pessoas. E o pastor Siloé, ele falou para mim e disse assim: irmã, a irmã vai bem cedo lá para a casa do Alex, lá para a gente ajeitar a comida para esse povo. Diga bem, irmã, nós vamos. Nós saímos de casa às 5 horas da manhã para ir lá ajudar para fazer o almoço. Quando eu cheguei lá, a pastora falou para mim, disse: não, irmã, não precisa a irmã fazer o almoço. Não precisa, porque já contrataram uma pessoa para cozinhar.
Eu digo, amém, irmã. Ela disse, a irmã me ajuda aqui a limpar a casa aqui para receber mais missionário que vai chegar. E eu comecei a limpar a casa, mas ela ali limpando, e a cozinheira cozinhando, né? Quando ela preparou tudo, aí chegou a perua para vir buscar o almoço. Aí o rapaz disse, olha, já tá tudo dentro da perua, vamos, quem vai pro marido? Aí eu digo, não, eu vou. Aí eu sei que eu entrei dentro da perua e viemos. Irmã, quando nós chegamos aqui nesse espaço, tinha muita gente. Já tinha evangelizado esse lugar todo. Estavam cansados, estavam com fome. Sabe, eles estavam cansados da viagem também. E ali nós fomos ajeitar, né? O pastor foi lá para tirar as panelas da perua e botar lá. Quando o pastor chegou lá, ele olhou e viu que a comida era pouca. Era pouca, com essa multidão de gente. A panela era assim, ó, dessa altura, mas estava menos de meia, assim, ó, de arroz. E fizeram. Eu acho que não tinha 4 quilos de arroz ali, não. Não tinha 4 quilos de arroz, irmã. 3 pés de alface. 4 pés de alface, que era uma salada que fizeram. 4 pés de alface. E 4 litros de suco. Não chegou nem 5 litros de suco. A carne era 3 peitos de frango. Para mais de 100 pessoas, mamãe. E quando o pastor Siloé olhou a panela e disse, irmã, cadê a comida? Eu digo, irmã, a comida está lá. Ele disse, irmã, aquela comida é pouquinha, irmã. Não dá nem para metade do povo. Eu digo, pastor, eu não posso fazer nada com a cozinheira que fez a comida. E ali eu fui olhar, irmã. Quando eu cheguei lá, a comida que tinha não dava para 15 pessoas. Era pouca. E ali, o pastor Siloé chamou a oficina e disse, vamos, oficina, vamos comer em casa, que ali o que tem vai sobrar mais pro povo, né? Vai, Felipe, logo para a fila para pegar logo o teu, para tu não ficar sem comer. E aí o pastor se mandou mais Cicinho para casa. Aí eu entrei aqui no quartinho, mas o pastor Luiz, entremos aqui e vamos orar. E comecei a orar e pedindo ao Senhor, Senhor, assim como o Senhor multiplicou aqueles pão, aqueles peixes, que o Senhor multiplica aquele alimento, Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença. Glória a Deus, aleluia. Eita, irmã Maria, mas foi bem. E quando nós terminamos de orar, nós fomos lá, e a fila, e um botava, e outro botava, e outro botava, e outro botava, irmã Maria. Ao final disso tudo, todo mundo comeram, todo mundo repetiram, irmã Maria, sobrou muita comida que botava um balde assim, de lavagem para os porcos, e eu ainda peguei uma bacia, essa bacia vermelha que está ali, irmã, meia de arroz que sobrou. Todo mundo comeu, todo mundo repetiu, botaram para os cachorros, ainda sobrou um balde de lavagem para os porcos, e ainda peguei uma bacia de arroz. A multiplicação. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come deste pão e bebe deste cálice do Senhor, indignamente será culpado
do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sendo condenado com o mundo, para o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, esperai um pelos outros. Senhor, na tua presença, Pai, nessa tarde, Senhor, apresentando a ti, ó Pai querido, esse suco de uva, Pai. Ó Senhor da glória, que limpa, purifica, Pai. Que não seja o sangue, o suco de uva, Pai, mas que seja o seu sangue precioso, Pai querido. Ó Senhor da glória, que aquele que Pai, esse suco de uva, Pai, que ele limpa e purifica, Pai, de todo mal, de toda doença e de toda enfermidade. Senhor, abençoa, Pai, esse suco de uva que significa, Pai, o teu sangue, Pai. Simboliza, Pai, o teu sangue, Pai. Senhor, nessa tarde, Pai querido, abençoa o teu servo, a tua serva, Pai, que vai cear, Pai, nessa tarde, em nome de Tua presença, Pai, que seja feita a tua vontade, o teu querer, Pai, que não seja a nossa vontade, Pai. O inimigo tem todos desistir da tua santa ceia, Pai, mas tu é o Deus da promessa, é o Deus do milagre. Eu creio, Pai, que nessa tarde, Pai, o Senhor está nesse lugar, o Senhor tem promessa nesse lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus. Pai, recebe a tua irmã. Nós te louvamos nessa tarde, te damos glória, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Nos leva para os nossos lares em paz, Senhor. Seja, Pai, com cada um. Nós te louvamos, Senhor, te damos glória e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a paz e a doce consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um nessa tarde. E aquele que ele diga amém. Amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus.